Rafael, pelo amor de Deus, meu cachorro ele se tornou um cachorro rebelde, parece que eu não reconheço mais meu cão, ele era um cãozinho perfeito, sabia fazer todas as coisas, eu chamava e ele vinha, era muito tranquilo conviver com ele e agora parece que tá impossível, parece que tá fazendo coisas que jamais ele fez antes e eu não tô entendendo se trocaram o meu cachorro ou se é o mesmo cachorro mesmo. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, será que isso realmente acontece? Seu cão pode se tornar rebelde do nada, assim, isso pode acontecer? E também vou falar se isso é adolescência, se a adolescência existe e quando que ela acontece, como que funciona. E é sobre tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Primeiro ponto que eu gostaria que você soubesse aí é com relação às fases do medo. É muito importante você entender, porque depois a gente vai conectar isso com relação a coincidir com a fase da adolescência e aí você vai ficar muito claro algumas coisas e alguns comportamentos que você vai enxergar aí no seu cão também. Sobre a fase do medo que eu quero que você saiba aqui é que a gente tem duas grandes principais fases do medo. A primeira fase acontece, normalmente as fases do medo elas acontecem na transição de fase do filhote. Então ele está passando aí da fase de recém-nascido, está se tornando um filhotinho e depois a gente tem uma outra fase que está saindo do filhotinho e se tornando um adolescente, depois adolescente vai se tornando um adulto, certo? Então a gente tem essas mudanças de fase. E justo mais ou menos nessas duas primeiras mudanças de fase é quando a gente tem as duas primeiras fases do medo. A primeira fase do medo é lá por volta entre 2 meses e 3 meses, é quando o cão está aí por volta de 60 dias, 70, 80 dias, e é justamente quando a maioria das pessoas estão trazendo esse filhotinho para sua casa. E aí é quando o cachorro começa a ter medo de coisas novas e de situações que ele nunca presenciou e nunca viveu antes. E aí depois a segunda fase do medo é lá na transição entre filhote para adolescente, que varia, e aí é muito variável, depende do tamanho do seu cão, da raça e da personalidade dele, mas pode variar aí de 6 meses até 14 meses de idade, quando começa essa segunda fase do medo. E o que você vai perceber nessa fase? O seu cachorro vai começar a ter medo de coisas que ele não tinha antes, vai começar a se assustar com situações que antes ele não se assustava, parece que ele esqueceu algumas coisas, então você sempre caminhou, fez o mesmo trajeto na rua, e aí de repente ele começa a ter um saco de lixo que sempre esteve ali, que é próximo da lixeira do seu vizinho, e aí começa a se assustar com esse saco de lixo, coisa que antes ele não fazia. Ou então ele sempre encontrou muitas pessoas na rua e do nada, de repente, ele começa a ter medo, se assustar e começa a latir para essas pessoas na rua, tá? É bem provável que o seu cão esteja passando por uma dessas fases do medo, e aí eu tô falando isso aqui só para você estar atento nessas fases e não exigir muito do seu cão. A recomendação básica é evitar essas situações, dar um suporte emocional para o seu cão e evitar situações traumáticas nessa fase. Mas eu não vou me estender muito aqui, porque o assunto desse vídeo não são as fases do medo, não é a parte de socialização, mas eu quero que você saiba que existem essas duas grandes fases e olha só que legal. E legal ou não, né? Porque justo nessa segunda fase do medo, que é dos 6 meses aos 14 meses de idade, adivinha só, é justamente a transição do cão da fase de filhote para a fase de adulto. É quando ele está amadurecendo e se tornando um adolescente para depois se tornar um cão adulto. E aí olha que situação triste, né? Porque já tem um turbilhão de coisas acontecendo na adolescência, no amadurecimento desse filhote, que é mais ou menos essa fase que a gente está aqui com a Momi. A gente passou por todas essas coisas que eu vou falar aqui para vocês, tanto comigo, né, experiência própria, quanto com os meus alunos. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a adolescência. Rafael, quando que ela começa, quando que ela termina, qual que é mais ou menos a fase? É muito difícil a gente dizer, até porque a gente não consegue notar. A partir de hoje, o seu cão é adolescente e ele vai se comportar dessa forma. Não, é uma transição gradual. Você vai começando a perceber uma série de mudanças no seu cão, tanto na parte física mesmo, estrutural dele, você vai percebendo que ele vai se desenvolvendo mais, a mama aqui ela foi ficando mais encorpada, né? Ela tinha chegado no tamanho quase total dela, no tamanho atual dela, por volta aí dos 6, 8 meses, mas a gente começou a perceber que ela começou a encorpar mais, a cabeça foi mudando, enfim, e toda a parte de alteração também no comportamento do cachorro. E aí a gente costuma dizer que a fase da adolescência começa ali por volta de 6 meses até uns 2 meses, até os 12 meses, é bem comum dessa fase começar a acontecer. E ela costuma acabar lá por volta dos 18 meses até os 24, pode se estender até os 24 meses. Quanto maior é o seu cão, mais tarde ele começa essa fase, né, porque eles demoram mais para se desenvolver, e quando o seu cão é muito pequenininho, esses desenvolvem mais rápido, então essa fase da adolescência começa a acontecer às vezes mais rápido e terminar mais rápido também. E o que é importante você saber nessa fase? Que tem muita mudança, tanto na questão hormonal desse cachorro, quanto na questão do cérebro dele. Então tá tendo um desenvolvimento hormonal e cerebral do seu cão. Então você com certeza não vai reconhecer o seu cão quando ele estiver nessa fase, porque ele vai estar mudando totalmente, que envolve toda a parte do comportamento do seu cachorro. E aí você vai começar a perceber, na verdade você vai ter a sensação de que o seu cachorro começou a se tornar um rebelde nato da vida, que tá te dando muito trabalho e parece que ele veio aqui nesse mundo só para causar dor de cabeça para você, mas fique tranquilo que não é bem assim. Depois você vai ver que essa fase passa, tá? E aí as coisas você vai voltar, às vezes você vai até sentir saudade das presepadas que aconteceram nessa idade, tá? Mas vai ser muito tranquilo e eu quero dizer o que você vai enfrentar aí para frente, só para você se preparar melhor e saber o que vai vir aqui daqui para frente também, caso você esteja numa fase dessa, tá? Enfrentando um cãozinho aí, entrando na adolescência.
Você vai começar a perceber que vai ter muito mais vontade, muito mais interesse em explorar as coisas lá fora, explorar o ambiente e, consequentemente, você e o próprio ambiente familiar desse cão vai ter um valor muito menor, vai ter um interesse mais baixo. Em outras palavras, tudo lá fora, além de você, vai ser muito mais interessante para o seu cachorro adolescente do que você mesmo, a sua família e a sua casa. E quais os problemas que a gente tem com isso? A gente vai ter muita dificuldade na parte de conexão do seu cachorro, se conectar em você, prestar atenção, fazer as coisas que você está pedindo, colaborar com você, você chamar e ele vir, vai ser quase missão impossível, tá? Por quê? Porque as coisas lá fora vai começar a descobrir que o mundo lá fora é muito interessante e não depende só de você para viver. Ele vai começar a se tornar o quê? Independente. É o cachorro, a gente brinca, né, que os adolescentes todos se acham super independentes, mas eles dependem totalmente dos pais dele ainda. Mas é isso que ele começa a perceber. Ele começa a perceber que ele pode sim fazer as coisas por conta própria e não depende mais de você. E aí isso pode ser um problema, principalmente se você nunca trabalhou a parte de conexão, a parte de referência, autocontrole desse cão, basicamente as 6 habilidades do cão Popstar que a gente sempre fala bastante. Mesmo a gente que tinha trabalhado tudo isso e não tinha muitas dificuldades nessa fase, quando a Momo ainda era filhote, a gente começou a apresentar todas essas dificuldades que eu vou falar aqui. Então imagina só quem não trabalhou nada disso, vai ser muito 10 mil vezes pior do que a gente passou. Você também vai começar a perceber que seu cão vai ter muito mais energia e interesse para interagir, ficar brincando, só que tem um problema com isso, que ele não sabe, ele não tem experiência suficiente para medir as consequências dos comportamentos dele e das coisas que ele faz. Ou seja, ele vai querer sair fazendo de tudo, mas ele não tem noção das consequências das coisas que ele faz, então ele acaba sendo meio irresponsável, certo? E acaba muitas vezes arrumando confusão também com outras pessoas ou com outros cães. Com isso, ele vai começar também a testar os seus limites aí e os limites existentes também, os limites dele, né? Por quê? Porque ele está numa fase que ele precisa explorar e desenvolver mais as suas habilidades e testar quais são os limites do seu cachorro. E aí ele vai ter também bastante dificuldade em controlar os seus impulsos. Então, aquele cachorrinho que gosta muito de perseguir uma coisa, ele vai ter muito mais dificuldade em não perseguir aquilo. Então, às vezes ele corre atrás de criança, corre atrás da bola, corre atrás dos passarinhos. Ou até mesmo parar de fazer algo que ele está fazendo e você não gostaria que ele fizesse. Isso vai ser muito mais difícil do que o normal. Você vai começar a perceber também que ele vai ter muita dificuldade em se acalmar e relaxar, como ele se acalmava e relaxava antes. E às vezes ele se acalmava muito rápido, ele ficava excitado, eufórico e logo ele voltava para o estado de equilíbrio. Agora ele vai ter um pouco mais de dificuldade também. E alguns cães, dependendo do temperamento do seu cão aí, eles vão ter muito mais dificuldade também em lidar com a frustração. E o que é importante, o que eu estou falando aqui, é que ele vai ter mais dificuldade do que o normal, nisso tudo que eu estou falando. Em controlar os seus impulsos, em se acalmar, em lidar com a frustração. Não estou falando que aquele cachorrinho que sempre teve dificuldade com isso, você sempre teve problemas porque você nunca soube trabalhar essas coisas com o seu cão e agora ele continua tendo. Não, quer dizer que estão numa eterna adolescência. Não é nada disso. Então deixa eu te falar quais são as mudanças que você vai perceber de algo que era de um jeito antes e agora está de um jeito totalmente diferente. Se o seu cachorro sempre foi baderneiro, desobediente, teimoso, sempre fez as coisas do jeito que você não gostaria, não é porque ele está na adolescência, é porque você não soube lidar e trabalhar essas coisas com ele. Mas se você já começou desde o jeito certo, lá do começo, começou treinando o seu cão, adestrando, fazendo todo o trabalho de educação nele, e aí chegou num ponto que você achou que, nossa, eu tenho um cãozinho, um filhote perfeito agora, tá por volta dos 5 meses, 4 ou 5 meses, né, que é antes da adolescência, você chega à conclusão de que, nossa, deu trabalho, trabalhamos bastante aqui, e eu tenho agora finalmente um filhotinho perfeito. Não dá trabalho pra nada, não fica destruindo as coisas, não fica mordendo, não foge, vem quando eu chamo, sabe passear tranquilo, sabe interagir com as pessoas. Beleza, a gente tem um cãozinho perfeito que é esse estágio que a gente chegou lá com a Momo quando ela tinha por volta dos 5, 6 meses. Só que de repente, de algumas semanas, foi passando algumas semanas e parece que o negócio desandou, parece que tinha trocado o nosso cachorro de casa. Agora eu não reconhecia mais a Momo, ela estava fazendo coisas que ela não fazia antes, estava se comportando de uma forma que ela não se comportava antes e eu não estava reconhecendo mais ela. Só para dar um exemplo aqui, teve uma situação que a gente estava acostumado, a gente sempre comeu nessa fase, lá por volta dos 5, 6 meses, a gente sentava à mesa ali na sala de jantar para fazer a nossa refeição e os cães ficavam soltos numa boa, não ficavam pedindo comida, porque a gente já tinha trabalhado tudo isso, eles já estavam acostumados a ficarem bem no ambiente com comida e não ficavam tentando pular na cadeira e muito menos subir na mesa. E eis que um belo dia a Mariana estava preparando o café da tarde, deixou a bandeja com um queijo ali em cima da mesa e foi lá na geladeira buscar, sei lá, outras coisas, suco, leite, fruta para colocar na mesa também. Quando ela chegou na mesa, adivinha só, Dona Momo estava com a carona assim em cima da mesa,
lambendo a bandeja de queijo. Coisa que nunca tinha acontecido antes, e olha que a gente sempre fica meio atento para esse tipo de coisa não acontecer aqui em casa, mas aconteceu bem nessa fase. E adivinha só? Depois desse dia não tivemos mais um dia de sossego que a gente pudesse colocar algo na mesa e virar as costas, que a mão não tentasse subir na mesa para pegar o negócio ali em cima. E aí, sabendo disso, que ela estava entrando nessa fase da adolescência, que ia ser as coisas mais difíceis, ia começar a fazer coisas que antes ela não fazia, o que a gente começou a fazer? Adotar aqui, a partir de agora, nada vai ficar em cima da mesa sem ter alguém ali do lado olhando, e aí a gente tomou muito mais cuidado, e esse período aí, desse cuidado, levou em torno de 1 a 2 meses, tá? Então, ali, ela por volta de 6 a 7 meses, aí depois 8 meses, 9 meses. Desse tempão todo a gente começou a tomar muito cuidado, e aí até que chegou num ponto que ela desistiu de vez, viu que não ia encontrar mais nada, e agora ela voltou ao que era antes, até porque ela já tá com quase 12 meses, né, quase completando um ano. Então, foi uma fase mais turbulenta que a gente teve que tomar um cuidado redobrado com essas coisas. O que eu percebi também? Essa vontade muito maior de explorar as coisas lá fora, explorar os ambientes, começou a ser um problema, porque a gente tinha um hábito, eu ia lá num parque aqui em Maringá, a gente pegava, eu ia de bicicleta lá, porque eu morava perto do parque, então a gente ia caminhar, eu ia andando com ela de bicicleta na guia, certo? Chegava lá nesse parque, eu soltava ela da guia, a gente ia brincar com a bolinha, ia brincar de correr, ia treinar, e ficava andando de bicicleta, ela correndo atrás de mim, tá? E era super numa boa, né? A gente ia no horário bem tranquilo, com pouco movimento. Normalmente a gente ia ali por volta de 6h30 da manhã, né? Ou então no final de semana, 6h30 também, que não tinha quase ninguém lá. Não era muito problema, tá? Só que começou a acontecer nessa fase, ela começou a sair de perto de mim e explorar o ambiente e não voltar. Chamava ela, não voltava, ela corria para longe, passava uma pessoa de bicicleta, ela ia correndo atrás da pessoa de bicicleta e queria ir embora. E aí eu comecei a ter dificuldades, passei por alguns apuros ali, dela sair, se afastar. Normalmente o que acontecia quando ela era mais filhote? Ela se afastava, se dispersava, se distraía com alguma coisa, mas aí ela olhava para cima, me procurava, via que eu não estava por perto e corria e voltava para perto de mim. Ela sempre se mantinha conectada ali e muito próxima, né? Porque a gente trabalhou bastante essa habilidade de conexão e os treinos de vínculo com ela. Só que começou a acontecer que começou a falhar esses treinamentos, né? Ela não começava a se afastar e não voltava para perto, eu chamava, ela não via. E aí o que eu comecei a fazer, né? A partir de agora, então, já que a gente tem dificuldade com isso, pode ser arriscado, ela pode correr no meio da rua, ela pode ir lá incomodar alguém que não gostaria. A gente começou a evitar de soltar ela porque não estava dando mais para fazer esse tipo de coisa com ela. A gente percebeu também que as outras pessoas e outros cães eram sempre mais interessantes do que a gente mesmo. Então a gente começou a ter dificuldade no passeio, que ela começou a puxar muito mais. Às vezes ela ficava frustrada, querendo ir lá interagir com os outros cães do outro lado da rua. Mesmo o cachorro que estava latindo para ela, estava mostrando vários sinais de que não queria interagir, queria que ela se afastasse, ela queria brincar com esses cães. Então a gente começou a ter bastante dificuldade no passeio também, por conta desse interesse maior, né, que interesse menor na gente. Em alguns casos tem um aumento significativo também da frustração do cão, quando ele quer muito alguma coisa. Então pensa bem, agora eu tenho um cão adolescente aí na sua casa que ele quer muito explorar o ambiente ali, as outras pessoas, interagir com as outras pessoas, outros cães, só que você acaba não deixando, porque nem toda a situação é adequada para deixar ele interagir. Isso gera muita frustração, principalmente dependendo do temperamento do seu cão, e isso acaba levando muitas vezes a latido excessivo, a puxões muito fortes, a pulos, arranhões e em até alguns casos mordidas também, inclusive na parte de agressividade redirecionada. O cachorro fica tão frustrado e começa a ficar tão raivoso que ele acaba redirecionando isso, mordendo a guia, mordendo a barra da calça, mordendo a sua perna, mordendo os seus braços, tá? Inclusive eu atendi uma aluna que tem um husky e estava passando por essa fase e ela começou a ter muita dificuldade com essa questão da frustração dele. Ele ficava frustrado, não podia colocar ele diante de uma situação de frustração, que ele acabava redirecionando a agressividade para ela, mordendo e arranhando ela inteira. Só é importante salientar aqui que o cachorro não morde querendo atacar você para matar você, e na verdade ele está num estado tão alterado ali de raiva, de frustração, que ele acaba reagindo exageradamente ali em cima de você e acaba te machucando, mas não com a intenção de querer te matar, e simplesmente porque está redirecionando e extravasando toda essa frustração que ele está sentindo. E é aqui que a pessoa que não conseguiu trabalhar uma das 6 habilidades do cão Popstar, que é a habilidade de autocontrole, até hoje, se você não trabalhou isso, com certeza você vai ter muita dificuldade com essa parte de frustração. Tem inclusive um vídeo no meu Instagram que eu acho que está com o título de A Maior Dificuldade dos Cães, depois você pode procurar lá, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também para você ver, que eu falo justamente dessa questão da habilidade de autocontrole, que é muito importante. A gente particularmente trabalhou muito, a gente sabendo disso, a gente focou muito nesses primeiros meses da Momo em trabalhar a habilidade de autocontrole dela. E é por isso que a gente teve um pouco menos de dificuldade, mas como eu falei, não foi por isso que a gente não teve dificuldade nessa fase. Agora imagina
imagina quem não trabalhou nada disso, com certeza você vai passar um bom perrengue aí com o seu cão. E teve uma questão importante também que atrapalhou bastante nos nossos treinamentos, nos nossos exercícios aqui, que foi a perda do apetite dela, e principalmente por conta do cio, mas isso daqui, a questão do cio pode ficar para um vídeo futuro, porque senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo aqui, tá? Mas teve a questão da perda do apetite também, justamente por causa dessa alteração hormonal do cão. É muito parecido com a alteração hormonal da mulher quando ela vai ter um filho, né? Então tem toda a alteração hormonal ali, muda totalmente o humor da pessoa e a parte do organismo também, a pessoa começa a ter enjoos e tudo mais, né? Imagino que seja algo parecido com os cães também, não necessariamente só nas fêmeas, mas nos machos também. Tem vários relatos de casos de alunos meus que nessa fase eles acabaram perdendo bastante o apetite e o interesse na comida, e aí isso dificulta bastante os treinamentos, e é o que a gente vai falar no próximo tópico. Beleza, Rafael, então entendi todas as dificuldades que a gente vai enfrentar aqui pra frente, né? Agora o que eu posso fazer então para amenizar esse problema e essa dificuldade que eu vou ter com um cãozinho adolescente aqui na minha casa? O primeiro e mais importante de todos é não fique tentando controlar o seu cão adolescente. Eu sei que a gente fica naquela angústia de querer ter tudo sob controle, de que meu cachorro ele tem que fazer as coisas do jeito que eu quero, ele tem que ser o cãozinho perfeito, não sei o que, principalmente dos nossos alunos, né, que se investem bastante na parte da educação e treinamento do seu cão, porque querem ter um cãozinho aí, um cão popstar, aquele cão que é super obediente, que é o centro das atenções e é querido por todos, mas saiba que nessa fase você vai ter que dar um desconto para o seu cão, tá? Então não fique querendo controlar o seu cãozinho adolescente, porque você vai ficar dando murro em ponta de faca. O mais importante que você precisa fazer nessa fase é tentar entender tudo isso e tentar satisfazer essas necessidades do seu adolescente aí de explorar as coisas novas, interagir com outras coisas. Então nessa fase, mais importante do que antes ainda, é importante dar atividades mentais e atividades físicas para o seu cão. E aí nisso a gente fala muito lá nas aulas dentro do curso Cão Popstar, né, na parte do parquinho de diversões, tanto na parte de enriquecimento ambiental quanto na parte de brinquedos. É muito importante nessa fase para o seu cão poder extravasar essa necessidade dele e toda essa energia para essas atividades aí, atividades mentais e atividades físicas. Também é interessante, caso você consiga, né, fazer mais sessões de treino. No caso aqui, como a gente teve a perda do apetite, a gente parou de utilizar muita comida, começou a própria refeição da Mom, que no caso era a ração, a gente começou a utilizar mais alguns petiscos que eram mais valiosos para ela, e a gente começou a utilizar muita brincadeira, porque lembra lá que eu falei, na fase da adolescência o filhote aí quer muito, ele está se tornando um adolescente, ele se interessa muito mais agora por interagir, por ter essa interação com as pessoas, e principalmente pessoas novas, quanto por a questão da brincadeira, ele é muito mais brincalhão. Então eu tentei usar isso a meu favor para eu me tornar mais interessante também. Então a gente tem uma interação de qualidade, de um jeito que a Momo gostava, e eu comecei a utilizar muito mais as brincadeiras também. Foi quando a gente mais desenvolveu a parte de brincadeiras e os treinos com brincadeiras. Vou inclusive deixar uns vídeos aqui para você ver dos treinos que a gente fazia com obstáculos. Foi quando a gente começou a trabalhar isso, mesmo com interesse baixo em comida, a gente começou a trabalhar, e depois eu vou deixar algumas aulas também lá no nosso curso sobre essa parte de treinamento de obstáculos e agility, né, dos treininhos com o percurso. Mas foi uma ótima forma que eu encontrei de aumentar o valor desse vínculo nosso com algo que ela realmente valorizava muito e gastar essa energia. Então a gente drenava toda a parte de atividades físicas e mentais durante essas atividades aqui. E a gente também começou a fazer muito mais passeios em locais isolados, tá? Em locais assim que não tinha muitas pessoas. Por quê? Porque a gente evitava um problema, aquela dificuldade que a gente estava tendo em passeio, dela ter muito interesse nas outras coisas. Só lembrando que a ideia aqui não foi isolar o cachorro do mundo e evitar a socialização dele com as outras coisas. Não, a gente continuava expondo a Momo a esses outros ambientes, com pessoas e cães, mas a gente exigia muito menos dela, e os passeios no dia a dia, os mais corriqueiros, a gente tentava evitar essas situações, porque a gente sabia que era muito difícil para ela não sabia lidar com aquilo. Até porque entra no próximo ponto que eu gostaria de falar aqui, que é basicamente tentar evitar situações de muita frustração e excitação nessa fase de adolescência. E quais são essas situações de muita frustração ou excitação? Chegada de visitas, passar a cruzar por outros cães, ou até mesmo em um lugar muito movimentado, e também nos momentos, nas horas de comer. Lembra lá que eu falei do episódio da Momo lambendo o queijo em cima da mesa? Esses momentos são momentos mais difíceis, que às vezes acaba gerando frustração, porque o cão quer muito alguma coisa e ele não consegue. E aí, em alguns casos específicos, essas frustrações acabam gerando todos aqueles problemas que eu falei, que dei o exemplo, inclusive, do Husky lá da minha aluna. A gente começou a perceber que ela estava ficando um pouco insegura com os outros cães, e tem vários relatos de alunos também que começam a ter problemas do seu cão interagindo nos parcões, por exemplo. Então, é muito importante você tomar cuidado e evitar algumas interações com muitos cães desconhecidos, porque pode ser, às vezes, por exemplo, você tem um macho aí na adolescência que tem toda aquela alteração hormonal, né? Pensa, os hormônios estão lá nas alturas, e aí você começa a enfrentar problemas com brigas entre cães, principalmente com os outros machos, tá?
às vezes há problemas com fêmeas, com outras fêmeas, então acaba gerando muito mais disputa, posse por recursos, posse por atenção, então começa a gerar mais conflitos com outros cães ou com outras pessoas, e aí se você está passando por isso com o seu cão adolescente, é importante você começar a evitar essas situações, pelo menos por enquanto. E não se esqueça que o seu adolescente aí vai passar por uma gangorra emocional e muita oscilação no humor. Então tem dias que ele vai estar super animado, super feliz, super tranquilo, parece que é o cãozinho perfeito. E no dia seguinte parece que a coisa desandou, o cachorro não obedece nada, tá super cansado, tá quieto na dele, ou então tá super revoltado, não tá conseguindo lidar com a frustração. Então tem muito essa gangorra e oscilação, tanto de humor quanto de comportamento do seu cão. Nesses dias que você perceber que as coisas estão muito difíceis, tira o dia de folga, relaxa, desencana do seu cão, não fica exigindo muito dele, não fica querendo treinar, dependendo se tá muito difícil de sair para passear, nesse dia nem sai para passear com seu cão, ou então vai fazer o passeio em outro lugar, vai para o meio do mato, vai lá pro meio da plantação de soja, igual a gente vai aqui com a Momo, vai brincar no fundo do quintal, vai fazer uma atividade de faro, não importa. Nesses dias que está muito difícil, você percebe que o negócio não está andando, não está fluindo, não está rendendo, você está tentando treinar o seu cão, não está conseguindo, tira o dia de folga, tá tudo bem, é só uma fase, daqui a pouco, na semana que vem você tenta de novo, ou amanhã você tenta de novo, não tem problema, não encana com isso. Não fique exigindo demais no seu cão também, tá? As pessoas, eu sei que, ai meu Deus, tem que aproveitar esse tempo, essa fase, porque eles aprendem mais, ele tem que ter o treinamento adequado, mas não fique exigindo, tá? O que a gente fez aqui? Nesse período, por volta ali dos 8 meses até os 10 meses de idade da Momo, uns 2 meses aí, um pouco mais, às vezes 7 a 11, a gente meio que colocou o pé no freio, puxou o freio de mão aqui, parou, interrompeu grande parte dos treinamentos que a gente estava fazendo com ela, as coisas que a gente queria ensinar. Eu queria ensinar muita coisa ainda, mas eu dei uma pausa. Eu falei, tá muito difícil, a gente não consegue ter um reforçador muito alto com o alimento, ela tá oscilando muito de humor, aí entrou no cio, enfim, tá uma loucura. A gente deu uma pausa, diminuiu os passeios, diminuiu as atividades, diminuiu os treinamentos e tá tudo bem, né? A gente manteve ali meio que em banho-maria. E aí agora que a gente está retornando, a gente voltou a passear em locais mais movimentados, fazendo os treinamentos de vínculo, toda aquela coisa que a gente fala do cão Popstar, a gente começou a retomar agora com os 11, 12 meses de idade dela. Então basicamente nessa fase da adolescência, se você já está acostumado aí numa rotina de treino, uma rotina que você está acostumado a fazer antes do seu filhote, provavelmente você vai ter que abandonar um pouco essa rotina, vai ter que tirar umas férias aí do cão Popstar e depois quando você perceber que as coisas estão voltando a melhorar, você vai retomando aos poucos, assim como a gente fez aqui. Beleza? Então é isso que eu queria deixar aqui de recado para você, que é só uma fase, ela costuma passar. Não fique achando que, meu cachorro sempre deu trabalho, então quer dizer que está na adolescência, é só uma fase, vou ficar parado esperando que vai tudo melhorar. Não. Eu tô falando para aquelas pessoas que estavam trabalhando nisso no seu cãozinho, sabe? Tem uma experiência, o negócio estava fluindo bem, de repente começou a desandar. Saiba que o problema não é você, não é que você está fazendo as coisas erradas. Muitas vezes é só essa fase da adolescência que tudo parece virar do avesso, mas depois, se você continuar tendo com o mesmo conhecimento e se preparando, depois que passar essa fase, você vai voltar a encaminhar as coisas bem como você estava fazendo antes. Beleza? Então fica tranquilo aí, que nesse caso, se você é nosso aluno, tenho certeza que o negócio vai passar, tá? Aplicando lá as coisas que a gente fala do cão Popstar, as 6 habilidades, o tripé iniciar e tudo mais. Então fica tranquilo que vai dar tudo certo, beleza? Se você não é aluno, não tem problema, aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter um link lá para você acessar a página do cão Popstar. Lá tem todas as informações para você poder batalhar aí para ter um cãozinho Popstar na sua casa também. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se essa informação foi útil para você de alguma forma, sabe? Deixa aquele like, compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.